Boa noite a todos, como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao canal Fatos e Crimes 2.0. Bom, gente, neste momento eu vou começar a gravar o tema dessa semana. E o tema dessa semana é o seguinte: em 1928, um assassinato vai chocar a cidade de São Paulo. Bom, gente, por que eu falo desse assassinato? E eu vou trazer para vocês durante essa semana no canal. Esse assassinato aconteceu na colônia italiana. Um italiano chamado Giuseppe Pistone, ele mata a mulher. Então é o seguinte, como é que foi o crime? E, gente, é um duplo tema. Eu queria falar sobre o caso da Isabela e eu vou conseguir falar porque a Maria Fê, ela morreu pelo mesmo tipo de morte que a Isabela teve. Ou seja, asfixia. Uma coincidência, a Isabela foi esganada e a Maria Fê, ela foi estrangulada. Ou seja, a Maria Fê, tanto a Isabela, teve crimes terríveis que abalaram o São Paulo da época antiga de 1918 à época de 2008. Ou seja, então, quando o assassinato da Isabela aconteceu, já tinha acontecido há anos que tinha acontecido esse fato. Bom, asfixia é tipo de morte que acontece por esganadura. No caso, a Isabela foi esganada. Então ela teve a esganadura. E a Maria Fê, não sei se muda muito a situação entre esganadura e estrangulamento, ela foi estrangulada pelo Joseph Pistone. Olha, o caso do Joseph Pistone, ele é um crime terrível. E olha, detalhe ou não, aquela época São Paulo ainda estava se formalizando, ou seja, São Paulo ainda era uma cidade que não tinha costume de ver esse tipo de noticiário. Claro que com o passar do tempo, São Paulo foi crescendo e isso daí foi se tornando quase que comum. Aí, partindo para 2008, São Paulo já está crescida e o que acontece? Como aconteceu em 1928, em 2008 também, São Paulo vê o mesmo tipo de crime, mesmo com uma diferença. E eu vou explicando as diferenças aqui no canal para você. Por quê? O caso do Joseph Pistone, a mulher dele, a Maria Fê, ela iria ter o corpo mandado para a Europa num navio. Agora não me lembro o nome do navio e também nem vou falar aqui porque o nome é muito difícil. Mas o que aconteceu? Quando chegou no Porto de Santos, eles foram içar a mala e a mala, como que ela continha um peso bastante grande, rompe aqueles cabos de carregamento e a mala cai no chão. E quando cai, a cena do crime lá já estava montada. Estava montada, só era investigar e prender quem fez isso. O caso da Isabela, o que aconteceu? Foi uma investigação interessante, uma investigação muito rápida, uma investigação que não deixa, que eu falo, sempre falo aqui no canal, é uma investigação excelente que não deixou a desvejar em nenhum minuto. Não deixou. Então, uma coisa eu falo para vocês. O caso tanto da Isabela quanto da Maria Fê, ele é um caso muito interessante. O da Maria Fê também, uma investigação muito rápida. E olha, aquela época, uma investigação rápida na época da São Paulo antiga, como aconteceu no caso da Maria Fê, simplesmente é um espetáculo de investigação. Não, colocamos ela como uma investigação principal e uma investigação memorável. O caso da Isabela também, só que o caso da Isabela eles tiveram que juntar as provas. Ou seja, o sangue no apartamento, o sangue no carro, os fios de cabelo no carro,
a toalha que foi usada para estancar o sangue da Isabela. Gente, desculpa que tá muito calor aqui. Tá, fez bastante calor aqui, eu tô suando. Então é o seguinte, aí então eles colheram as provas na cena do crime onde a Isabela foi morta. O caso do Giuseppe Pistone, o assassinato da mala, o que aconteceu? O crime, a cena, as provas na cena, as provas do crime foram colhidas no próprio Porto de Santos em 1908. 1918, desculpa, 1908 ocorreu outro crime também, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, gente, ocorre essa investigação de 1928 e eles chegam até um suspeito porque só simplesmente o cerco foi se fechando para o lado do Giuseppe Pistone, porque o Giuseppe Pistone ele não podia se esconder por muito tempo. Ele foi preso e foi interrogado. Gente, o Alexandre e a Ana, eles foram presos e prestaram depoimento sobre o que tinha acontecido na noite do crime. Olha, aí que tá. Vem uma coincidência bastante grande. O porquê? O Giuseppe Pistone, ele achou que a mulher dele estava traindo ele. Segundo o que eu li no livro. Vi no livro também, porque tem algumas fotos antigas. Ele achou que a mulher dele estava traindo ele. O que aconteceu? Então, ele decidiu contar à polícia que viu um homem da descrição do livro lá, mas a polícia investigou e descobriu que não tinha uma terceira pessoa na cena do crime, ou seja, a Maria Fê e o José Pistone. O Alexandre e a Ana são presos em São Paulo e também eles dão uma versão de que tinha uma terceira pessoa. Então, ou seja, ali já estava se formando, se constituindo o crime da Isabela. Estava se formando, mas ainda eles tinham que ter provas. E essas provas, como eu falei na parte anterior do vídeo, eles conseguiram com o passar do tempo, quando eles começaram a colher as informações do prédio. Gente, as duas investigações são sensacional. Claro, um pouco de diferença, porque uma aconteceu em 2008, época de muita tecnologia, bastante recursos. A de 1928 foi feita praticamente às escuras. Ou seja, até então uma investigação era feita, mas eles tinham que colher provas, isso, aquilo. Eles chegaram até o nome do Giuseppe e descobriram que o Giuseppe ele estava numa colônia de italianos. Quando a polícia foi ver uma pensão na Barra Funda, descobriu-se que tinha manchas de sangue na casa. Aí, até então, aquelas manchas de sangue, a polícia começou a desconfiar. Gente, o caso da Isabela foram manchas de sangue que foram encontradas no carro e no apartamento e na maçaneta da porta. Bom, gente, foi. Até mais.